amigos e amigas que nos acompanham no site Novo Eleitoral, na TV Câmara, nas diversas outras TV parceiras, né, que nós temos dentro desse projeto, como por exemplo a TV RN e também, evidentemente, o nosso canal Novo Eleitoral no YouTube. Muita gente falando que está gostando, né? Tantos vídeos que você vê no canal Novo Eleitoral e nós estamos trazendo mais um de debate. Eu, Erval Sampaio, que você já conhece, e o nosso querido professor Márcio Oliveira, que está aqui ao meu lado, professor Márcio, que é professor de Direito Eleitoral, uma vasta experiência, é chefe de cartório, e nesse tema de hoje é um dos experts que eu particularmente mais conheço e que a gente tem até estudado muito isso, tem feito um trabalho, vamos, se Deus quiser, no próximo ano, né, em 2016, no ano das eleições, lançar um livro. Eu me refiro às mudanças que aconteceram nesse tema, que é um tema nosso, talvez, que a gente está mais apaixonado por enquanto. Paixão é assim, né, Marcelo? De momento. Que é a questão da prestação de conta, do limite de gasto, das mudanças aí em controlar essa relação que o candidato e partido político tem com a justiça eleitoral para informar a quantidade de receitas que teve e, principalmente, as despesas que tiveram. Então, tudo isso foi, eu digo que foi alterado de forma substancial. Não chegou às alterações que eu e o professor Márcio queremos, mas evoluiu. Não é isso, Márcio? Eu acho que a gente pode dizer que, de um certo modo, eu vou destacar primeiro, e quero que você comente, Márcio, o seguinte: o que não tinha nenhum tipo de limite, ou seja, os candidatos e partidos eram livres, parece-me que para as eleições de 2016 já começa, vai ter limite de gasto, não é isso, Márcio? Isso, pessoal. A questão do limite de gastos genérico não era previsto, na verdade, na legislação, salvo engano, artigo 17A, ele dizia o seguinte, que até 10 de junho o Congresso Nacional poderia traçar uma lei que definisse o limite de gasto de cada eleição. Só que essa lei nunca apareceu. Então, na verdade, havia um limite e terminava caindo. Um limite fictício. Isso, que cada partido político definia o seu. Então, na verdade, é até um tópico que nós sempre discutimos como sendo um dos mitos que existia na prestação de conta, era essa história de limite de gasto. Tem na lei e não tem na prática, é mesmo que nada. Não havia, substancialmente não existia. Isso. Então, agora, com a nova legislação, passa o TSE a cada eleição a fazer uma definição desse limite de gasto para cada circunscrição. Significa que o TSE vai dizer isso em relação a cada município na eleição municipal, em relação a cada estado nas eleições estaduais. E o parâmetro fixado para esse primeiro é 70% do maior gasto da última eleição no município. Isso do Caixa 1, né, Márcio? Do Caixa 1, do que é legalmente, do que foi legalmente então, declarado. Teoricamente, nós temos aí o limite, vamos aqui brincar um pouquinho com o número, né? Eu sei que você é matemático, eu não, mas se eu estiver errado, você me diga. Parece que chegamos a quase 5 bilhões das eleições estaduais em 2014. Então, nós teríamos aí um limite de 3.500, que é muito 3 bilhões e 500. Isso para as eleições de 2020. É muito 2018. Dinheiro. A 2016 é baseado no parâmetro 2012. Que eu não recordo, eu não tenho esses números aqui. Aqui em Mossoró, o candidato que gastou mais, salvo engano, foi em torno de 3 milhões e 200 mil reais. Então, por exemplo, em relação a Mossoró, que é um município de grande porte, com quase 200 mil eleitores, só para a galera se cairia situar. Aí para 2 milhões e 700 mil. Você tem que lembrar que nós somos de Mossoró, mas o Novo Eleitoral está no Brasil inteiro. Isso. Então, e outra coisa, quem ultrapassar esse limite agora, a multa passa a ser de 100% sobre o valor pesado aí, excedido, né? Que era de 5 a 10 vezes, né? E agora 100%, isso, né? Isso. Eu acho já positivo, Márcio. Eu quero avaliar. Nós não combinamos nada. Esse é o legal do nosso debate. Isso. Porque talvez se a gente combinar, vai ficar meio choco. Eu quero dizer que eu acho importante, sabe, Márcio? Sabe por quê? Porque antes, na minha experiência, o pessoal colocava assim, como eu não tenho limite, eu vou colocar a mais. Por mais que eu não gaste, eu fico com essa, vamos dizer, essa laminha, essa possibilidade. Agora, se você quer colocar o máximo, você vai se arriscar logo de plano. Isso talvez lhe demonstre que o cara aí é gastador, né? Ele já impõe. Então, isso eu acho importante. Porque, vamos ser sinceros, como um todo, e aí eu vou entrar um pouquinho, claro que esse não é o debate, eu quero deixar já de claro,
Com a retirada total do financiamento empresarial, porque parece-me que é sacramentado, o que está no Senado eu lhe passo, nós estamos acompanhando, até o novo eleitoral vai tratar disso em breve. O próprio senador, salvo engano, Raimundo Lira, né? Que é o relator lá no Senado. Ele também já acompanha o entendimento do fim do financiamento empresarial. Parece que a ideia, como um todo, é baixar o custo da eleição. E essa norma vem nessa linha, não vem, Márcio? Vem, com relação a quem pode doar a campanha agora, né? Que essa foi realmente uma alteração destacada. Não pesa nada, né, Márcio? A pessoa jurídica não pode, em hipótese nenhuma, doar para a campanha. E nem o candidato pode receber, obviamente, licitamente esse recurso, né? É considerado até fonte vedada, isso, né? na verdade, é uma fonte vedada e diretamente configura esse abuso de poder econômico. Direto, é automático. Isso, diretamente, do meu entendimento, recebeu já é eu abuso de poder. Se usar na campanha, na verdade, você já tem um abuso no meu entendimento. Você vai ter, dependendo de como você vai ter uma qualificação do abuso. É importante que o Congresso Nacional, né, principalmente na Câmara, aprovou esse financiamento aos partidos políticos que de forma indireta cairia na campanha. Seria pior do que o quadro... E foi um dos vetos da presidente da República, Dilma, que na verdade nós comemoramos, vamos dizer assim, porque, a meu ver, né, eu discordo um pouco de Eval, eu não faço uma defesa tamanha, porque eu acho que não é isso que por si só vai moralizar a eleição. Mas realmente é um avanço grande da nossa legislação, essa proibição. Mas é porque eu só sou mais otimista, mas eu não estou defendendo o fim da corrupção com isso, não. Eu concordo com você, até porque se nós não estruturarmos melhor a justiça eleitoral, principalmente o Ministério Público Eleitoral, não adianta nada disso que nós estamos conversando. Isso. Não adianta, não. Por exemplo, vou dar um exemplo, na sua área, a área contábil que você trabalha muito nessa parte de eleição, se você não der guarida para que os servidores do TRE possam efetivamente fazer a nossa análise substancial que eu e você defender, parece, nós não vamos tocar nesse aspecto agora, porque nós estamos trazendo a novidade, vai ser letra morta tudo que está aí. Isso. Olha, um aspecto interessante com relação à prestação de contas, que é importante até nós colocarmos, doutor Eval, que em 2012, as contas de campanha ainda tinham um aspecto administrativo, você lembra disso? Verdade. E houve mudanças significativas, não na lei 13165, mas em leis anteriores, que tornaram a prestação de conta processo jurisdicional. Com a necessidade do advogado. Faz tempo que o novo eleitoral está batendo nessa tecla. Então é muito importante que os candidatos passem a ter essa observação do jurisdicional. Além do contador, né, Márcio? Eles vão ter que ter o advogado agora. E que, inclusive, viu, doutor Eval, na linha daquilo que a gente discute sobre julgamento substancial, eu venho a dizer assim, que magistrados que tenham a coragem, como eu sei que você tem, olhe se no próprio processo não vinha aplicar a sanção que a lei processual, de um modo geral, venha a permitir dentro do escopo de uma interpretação sistemática. É um avanço. Você sabe que ser jurisdicional, ele vai dar essa perspectiva, porque você vai ter uma defesa técnica. Eu lhe acompanho desde já. Nós estamos escrevendo sobre isso, evidentemente. Não eu quero deixar claro, o debate de hoje não é direto sobre isso. Nós estamos fazendo a conexão do tema, tá? Mas nós vamos, inclusive, oportunamente fazer esse debate sobre prestação de contas. Ainda nessa linha, doutor Eval, de doação de campanha, só vai poder doar agora pessoa física, e continua sendo 10% sobre o rendimento bruto no ano anterior à eleição. Deixa eu dar uma pitadinha aí, né? Esse próprio senador aí, ele quis aumentar, eu não sei como é que estava, só para apimentar aqui, quis aumentar de 10% para 50%. Não, ficou em 10%. O que houve a alteração... Se aumentasse para 50% ou se aumentar... Você sabe o processo legislativo? Me permita aqui. À noite é uma coisa, de manhã no outro dia é outra. Eu acho que se aumentar para 50%, nós vamos ter aí o que o Gilmar Mendes disse, viu? Uma soma que nós já podemos ter. Aquela soma de doações laranjas que ainda vai poder acontecer, não vai? É um grande risco essa doação laranja, pessoal. O que pode acontecer que você continue tendo dinheiro de pessoa jurídica no meio e você reúna várias pessoas para poder fazer o laranjal de doação. Por isso que a gente está batendo na tecla. Eu me orgulho muito, eu e Márcio, que nós só vamos mudar e fazer a conexão com o abuso de poder, que é o mais importante, quando a gente fizer análise substancial. Por exemplo,
Em outro tema que eu e o Márcio temos o mesmo entendimento, não adianta você se preocupar com propaganda quando o mais importante é abuso. Isso. Não adianta se preocupar com análise formal quando ela não verifica nenhum abuso. Quem verifica o abuso é a análise substancial. É isso que nós estamos defendendo. Márcio, e agora parece que essa divulgação dos gastos, eu acho que é sensacional, né? Essa mudança aí, essa imposição que você tem que divulgar praticamente imediatamente. Me permita eu dizer como juiz imediatamente, porque eu quero dizer para você que imediatamente para mim é 72 horas, está dentro do conceito de imediatamente. O que é que você acha? Olha, pessoal, duas questões interessantes quanto a isso. Primeiro, na resolução que disciplinou a prestação de conta nas eleições de 2014, o TSE, ele ousou em ser bem criterioso com relação às informações prestadas durante a campanha. Você lembra, Val, e nós acompanhamos inclusive o julgamento de Dilma ao vivo. Verdade. Em que havia diferenças entre a primeira parcial, a segunda parcial e a final. Verdade. E naquele julgamento o TSE até amenizou o que tinha decidido na resolução. Ele dizia na resolução que divergências entre as parciais e a final seria considerado falta grave, que de imediato ensejaria uma rejeição de contas. Rejeição dentro do processo. Ah, o abuso é outra coisa, mas isso é importante. No processo de prestação de contas. E ao julgar de Dilma, o TSE não teve a coragem de segurar as pontas e dizer... De ter coerência, né? De ter coerência. Ela tirou uma resolução na parte administrativa e quando foi julgar, não teve a coragem de dizer... Eu, enquanto órgão judiciário administrativo... Estou vendo aqui a divergência de informação entre um e outro relatório e não fez. Márcio, você sabe que nós estamos escrevendo, pessoal, nós vamos aqui, eu vou só aproveitar para colocar esse projeto. Nós estamos fazendo um livro, eu e o Márcio, sobre análise de conta substancial eleitoral e vai sair para as eleições de 2016. E vocês vão ver, vamos dizer assim, eu acho que o demonstrativo, né, com esse artigo que nós temos, esse artigo vai ser muito longo, porque nós vamos dividir ele. São várias, vamos dizer, nuances que nós vamos examinar e justamente nós vamos trazer exemplos do julgamento de Dilma, já agora, essas resoluções que você mencionou, o julgamento de Alckmin, o julgamento de Fernando Pimentel, são três julgamentos para nós paradigmáticos, né? São julgamentos. Então, pessoal, é isso que a gente defende. Por exemplo, essa divulgação de informação que o Márcio vai agora nos apresentar, vai ter uma mudança, sim, muito sensível na prática. Eu estou acreditando muito que isso vai fazer a diferença. Como é que vai ser, Márcio, agora? Até a mudança da lei, o candidato tinha que apresentar duas que a gente chamava de prestação de contas parcial. Né? Exato. E agora vai ser uma só, até porque a campanha diminuiu. Só que, mesmo além dessa divulgação, o aplicativo, o software do TRE vai coletar as informações que você for lançando no dia a dia e vai divulgar. Significa que o contador, a pessoa responsável pelo registro, Eval, vai ter que lançar esses dados, no máximo, até 72 horas da realização efetiva. É uma divulgação praticamente para evitar. Me permita aqui, Márcio. Eu tive, você sabe que eu tive, e vou até retornar, eu gostei demais, e nós vamos, se Deus quiser, fazer uma parceria com o TRE da Bahia. E eu tive lá num evento, e o ministro Henrique Neves chamou a atenção, e num julgamento recente, eu não me lembro o julgamento, um desses que eu assisti, ele disse... Ele não pôde trazer nenhuma consequência, ele até chamou de atenção, porque não havia pedido em específico. Mas olha que interessante. Salvo engano, foi do Fernando Pimentel, salvo engano. Eu não tenho certeza não, que eu não quero aqui. Mas um julgamento. Ele disse que chegaram mais de 700 recibos, ele usou essa expressão, no final do prazo. É como se a pessoa juntasse tudo. Márcio, para o final. Isso é muito errado. Olha, isso já é um indício, me perdoe dizer. Doutor Eval é magistrado, julgou muitas contas, e eu sou analista aqui em Mossoró desde 2004. As eleições em 2004, 2008, 2012. Eu já analisei, doutor Eval, mais de 1000 processos. Eu não cheguei Obviamente, a parte formal que a gente vai tentar, tá brigando para ultrapassar isso, ela muitas vezes está lá toda bonitinha em conformidade com a legislação. Uma beleza, né? Mas, por exemplo, você vê 60%, 70% de todos os gastos realizados na quinta, na sexta-feira, antes das eleições. Isso foge à lógica de qualquer pessoa que diga a campanha não aconteceu nos 2 últimos dias.
Quer dizer, aquilo era gasto que vinha sendo feito e deixaram para emitir as notas na reta final. A pessoa não tinha nem a preocupação de se organizar. Isso, foi efetuando o gasto e quando chegou na reta final, joga como tudo tem ali. que ser até o dia da eleição, vamos emitir as notas tudo de uma vez. É um absurdo. Foi isso que o ministro chamou a atenção, nós temos que acabar. Como, por exemplo, também, Márcio, às vezes não precisa nem a gente fazer análise substancial. Às vezes, a própria prestação de contas se integra. Se integra como? Bota um gasto, por exemplo, me permita aqui trazer, só para a gente finalizar isso aqui, um gasto de combustível, que na hora que a gente vai fazer a soma matemática, eu já cheguei a ver 1 litro de diesel fazer mais de 100 quilômetros, mas você acredita num negócio desse? Ou seja, a quantidade informada de despesa com combustível dava que o litro fazia mais de 100 quilômetros. Eu cheguei a dizer, você viu, às vezes, não é ironia, eu disse, pronto, esse cara vai ganhar o prêmio Nobel. Porque ele descobriu o litro do diesel que faz mais do que... Porque parece que o máximo aí que um carro faz é uns 18, né, quilômetros por aí. Isso. Fez 100, enfim. Não é o tema principal, a gente só está destacando, o Márcio trouxe a experiência dele como analista, a minha como magistrado, para a gente destacar. Márcio, de um modo geral, eu achei positivo essas mudanças, porque não é tudo que a gente espera da análise substancial, e você. Mas, junto com as últimas resoluções que você citou, com esses julgamentos que nós vamos fazer a conexão, há uma perspectiva boa que a Justiça Eleitoral passa a se posicionar diferente. Eu vejo assim, como é que você vê? Olha, eu costumo dizer, tanto por eu trabalhar numa zona eleitoral, junto a um magistrado, a um juiz eleitoral singular, que a eleição municipal ela é o principal laboratório da evolução da legislação eleitoral brasileira. Da legislação, da jurisprudência, né? Vamos até dizer assim, da interpretação da lei. Por quê? Na eleição estadual, nós vamos ter 27 tribunais e o TSE. São 28 órgãos judiciários sobre ações restritas. Nós temos 5.570 municípios no Brasil. Quer dizer, são aí quantos magistrados atuando. E esse órgão do Poder Judiciário, que é o juiz eleitoral, vai ter diversidade nessa interpretação. Então, assim, a evolução jurisprudencial começa na base. Começa na base e, obviamente, o TSE vai terminar dando interpretação nesse aspecto. Se o TSE manter na resolução essa obrigatoriedade, essa rigidez da apuração das prestações, das informações parciais com a final, por exemplo, você não lançou a nota fiscal no dia, passou as 72 horas, você não vai poder chegar com ela na prestação de conta, porque eu como analista, vou observar. Amigo, você desobedeceu o dispositivo de 72 horas. E isso, se o TSE botar que é falta grave, eu tenho certeza que nós vamos ter aí milhares de magistrados aplicando a lei de forma rigorosa, com certeza, e trazendo essa com coragem, com a coragem que o magistrado de primeiro grau tem, que é muito menos político, eu digo isso aqui, não tenho receio, do que os tribunais, que os tribunais, por ser compostos de 7 membros, sofrem influências, um ou outro. Né? O magistrado, ele Ainda bem que você ressaltou que não são todos, né? Entendeu? Os magistrados, assim, eles são, eu percebo uma coragem muito maior de aplicar a legislação, sem esse receio, né? E trazer essa moralidade, pessoal. Eu digo a você, prestação de contas é uma peça-chave no futuro das campanhas eleitorais. Se você trabalha, para me complementar, a gente fechar aqui esse primeiro debate e outros que nós vamos enfrentar. Se você se preocupa do jeito que nós estamos se preocupando na prestação de contas, de forma preventiva, você evita diversas formas de abuso de poder e até mesmo a compra de voto. Porque quando você inibe que outras receitas cheguem, inclusive as receitas de caixa 2, 3, você inibe também. Porque eu nunca vi ninguém comprar voto sem dinheiro, Márcio. Exato. Você já viu? Não é Não, impossível, né? Amigos e amigas, a gente realmente teria muito mais o que conversar, mas para não ficar um vídeo longo, nós vamos encerrar aqui. Nosso muito obrigado. Nós vamos voltar com diversos outros vídeos ainda dessa temática aí da reforma eleitoral, como por exemplo um vídeo que nós vamos fazer bem interessante, assim que o TSE trouxer o calendário, né, Márcio? Isso, nós vamos discutir aqui todo o calendário todo o calendário, né, do início do prazo para as eleições de 2016, de modo que o amigo e amiga que acompanha o site Novo Eleitoral vai estar totalmente atualizado das regras que serão aplicadas nas eleições de 2016. Valeu, galera, e até um próximo encontro.